Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham aqui. Nós estamos no canal Sola Escritura, nós estamos aqui nesta plataforma digital compartilhando ao seu coração a palavra de Deus. Se você ainda não é um inscrito, logo aqui embaixo se inscreva em nosso canal e mais uma vez vamos para uma das nossas meditações bíblicas que constantemente nós fazemos aqui neste canal. Se você ainda não nos acompanha, se inscreva e a partir de hoje acompanhe o nosso canal e vamos juntos refletirmos naquilo que diz realmente as Sagradas Escrituras. Amados irmãos e amigos, queridos internautas que nos acompanham, tanto por aqui pela rede do YouTube, como também aos irmãos e amigos que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, eu quero nesse momento compartilhar com você uma palavra para o seu coração. Essa palavra está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, verso 1 a seguir. O texto bíblico nos diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amados irmãos e amigos que nos acompanham, se nós notarmos o texto de Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos perceber a maneira como Deus tem o seu tratamento com o patriarca Abraão. Vamos analisar no capítulo de número 22 do livro do Gênesis que o Deus que é eterno, o Deus que é bendito, o Deus que chamou Abraão da Mesopotâmia, da cidade de Ur dos Caldeus, do meio dos caldeus, o ambiente totalmente idólatra, para que a partir dele fizesse uma grande nação. Esse Deus vai nos surpreender quando lemos as páginas do texto sagrado, no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. Pois no livro de Gênesis, capítulo 22, nós temos Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, sacrifica o teu filho, sacrifica o teu unigênito, referência ao filho da promessa, referência ao filho de Sarai, que agora é Sara. O Senhor olha para ele, para Abraão, e diz a Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho a mim, em um monte que eu ainda lhe mostrarei, no monte Moriá. Lá estava Abraão, diante do Deus eterno e perante a sua palavra. Isaque não era apenas um garoto, não era apenas um menino. As condições que o texto nos mostra revela que Isaque já era um adolescente, ou talvez até um jovem. Como um adolescente, Isaque acompanha o pai. E são 3 dias de caminho, 3 dias de caminhada. Eu acho interessante que o Deus que olhou para Abraão e disse: Abraão, de você eu farei uma grande nação, e é o filho que nascerá a partir de você, que eu irei fazer sair reis e nações a partir de ti, e é por ele que eu te abençoarei. E se puderes contar as estrelas dos céus, ou se puderes contar as areias da praia, também poderás contar a descendência que darei, a sua descendência e a sua posteridade. Abraão, ele acredita na voz de Deus. Abraão é um amigo de Deus. Só que o mesmo Deus que fez a promessa, o mesmo Deus que abriu a madre de Sara, e o mesmo Deus que traz à vida o filho da promessa, que era Isaque, é o mesmo Deus que num belo dia acende a fornalha
coloca o fogo e então fala para Abraão caminhar para dentro do fogo da provação. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pegue aquilo que eu te dei, pega o teu filho, a quem tu tanto amas, e coloca num altar de sacrifício a mim. Entender Astarote pedindo algo semelhante, talvez na concepção daquele tempo seria normal. Entender Baal pedindo algo semelhante ou do tipo, dentro da concepção daquele tempo, talvez seria normal. Vendo deuses como Moloque pedindo sacrifícios humanos, naquele tempo, naquela concepção daquele tempo, talvez seria normal. Mas ouvir o próprio Deus Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus que se revelou para Abraão fazer tal pedido, era algo que deixou a mente de Abraão perplexa. Realmente era algo complexo de se entender, porque Deus olhou para Abraão e disse: oferece a mim em holocausto. Só que a história percorre, e todos os irmãos conhecem e sabem muito bem qual é o desenrolar da história. Abraão não hesita em fazer aquilo pela qual Deus lhe ordenara que fizesse. Abraão, ele vai pegar o seu jumento, vai pegar os seus moços, vai pegar o menino, vai pegar as coisas necessárias para o sacrifício e vai em direção ao lugar onde Deus lhe ordenara. E ao terceiro dia avista o Moriá. A Bíblia Sagrada diz que quando chega perto de Moriá, que ele avista, ele diz aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu com o menino iremos e adoraremos. O menino não é apenas uma criança, o menino já é um adolescente. As capacidades que o texto bíblico nos revela que havia no menino Isaque eram capacidades que não poderia estar na vida de uma criança. Pois a Bíblia diz que o velho Abraão pega da lenha e coloca sobre as costas de Isaque, para que Isaque carregasse a lenha. Só que Isaque vai fazer uma pergunta a Abraão interessante. Isaque pergunta para o seu pai Abraão: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui estão as coisas para o sacrifício. Porque Abraão, como um bom pai, mostrou o caminho da adoração ao seu filho Isaque e ensinou ele a isso. Então Isaque, como um adolescente, já conhecia bem o ritual de adoração e o ritual de sacrifício. Mas ele vai perguntar a Abraão algo que vai chocá-lo: meu pai, está tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão ao seu filho Isaque foi: Isaque, meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Sabe o que eu acho interessante? É que a história, ao desenrolar dela, nós vamos perceber que ao último momento, quando Isaque vai colocar o cutelo sobre o seu filho, quando Isaque vai colocar o cutelo sobre o seu filho, a voz de Deus se estronda dos céus. O Senhor diz: não toque no menino, porque agora eu sei que você me temes. O Senhor enviou a providência ao último momento. O Senhor enviou a providência ao último instante. O menino havia perguntado: cadê o cordeiro? O Senhor disse, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E houve a provisão. O Senhor proveu naquele momento o cordeiro, que se encontrou no ambiente e foi sacrificado. Só que perceba, Isaque, quando chegou no alto da montanha, quando colocou a lenha e quando foi preso sobre a lenha, ele já tinha raciocínio que ele seria o sacrifício. A pergunta é: por que Isaque, sendo um adolescente, por que Isaque, tendo a sua razão, tendo o seu pensamento aguçado, tendo uma inteligência de um adolescente, por que ele não resistiu à vontade de seu velho pai? Por que Isaque não resistiu à vontade de seu velho pai Abraão? Por uma questão só: Isaque conhecia o Deus de Abraão. E Isaque estava preso e amarrado não somente ao altar do sacrifício, mas Isaque, ele estava preso e estava amarrado à vontade de seu pai.
Tudo isso que nós vemos aqui é um reflexo muito claro do que vai suceder no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento as cortinas se fecham, a história é bela. No momento existe provação, no momento existe desespero, mas no final o Senhor envia o Cordeiro, no final o Senhor envia a providência, e no final o nome do Senhor é glorificado na vida de Abraão, tendo providência ao tempo certo. A história acaba muito bem, a história acaba aqui, parece que acaba. Todavia, as cortinas do Antigo Testamento se fecham, para que as cortinas do Novo Testamento, milênios depois, se abram novamente. E o que nós temos é as cortinas se abrindo para revelar o reflexo daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 22. É a imagem clara do que aconteceu com Cristo, com um simples detalhe. Quando Isaac perguntou para seu pai aonde está o cordeiro, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Para Isaac houve providência. Para Isaac houve um substituto. Agora para Cristo, ele foi o substituto. Para Cristo, ele foi o cordeiro. A Bíblia diz que Isaac, quando chegou ao pé do monte, que os moços já não caminhavam mais consigo, a Bíblia diz que Isaac pegou da lenha e carregou sobre as costas. É a imagem clara, é a imagem exata do nosso Cristo carregando sobre si o madeiro e subindo até o alto da montanha. O monte que Isaac subiu foi o Monte Moriá, o monte da providência. O monte que Cristo subiu foi o monte do Calvário, o monte aonde não haveria substituto, pois ele mesmo era o substituto da humanidade, aonde não haveria providência, pois ele seria a própria providência de Deus para a humanidade, aonde não seria acompanhado pelo seu Pai, pois o próprio Deus, quando Jesus estava na cruz, ele proferiu a profecia de Salmos dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É o reflexo claro, porque se as cortinas do Antigo Testamento se fecharam com uma bela história, no Novo Testamento as cortinas novamente se abrem para mostrar que o que aconteceu no Antigo Testamento foi o reflexo daquilo que aconteceria no Novo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Carregou a lenha sobre as suas costas, assim como Isaac carregou a lenha. Subiu ao monte da providência, assim como Cristo subiu ao monte do Gólgota. Só que lá, o céu enviou a providência para Isaac. Todavia, em Cristo, o Senhor Jesus era a própria providência de Deus para os homens. Nessa palavra, nessa meditação, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Para Isaac teve substituto, mas para Cristo não teve. Porque Cristo foi o substituto, foi aquele que tomou o meu e o seu lugar. Sabe por quê? O Senhor tomou o nosso lugar porque era para nós sermos imolados. Todavia, Cristo foi imolado por nós, como o cordeiro, sem mancha, sem mácula, como o cordeiro de oferta perfeita, oferta santa e oferta agradável a Deus. O Cordeiro de Deus, que João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aquele que assumiu o nosso lugar. E hoje nós temos acesso ao nosso Deus e Pai, porque Cristo suportou e se tornou a providência de Deus para mim e para você. As cortinas na nossa vida se fecharam com uma linda história, porque as cortinas de algo terrível se abriram para se concretizar em Cristo. O sofrimento de Cristo gerou a nossa salvação. Quando moído ele foi, ele trouxe sobre nós a paz e sarou toda a nossa enfermidade espiritual. É por isso que Isaías 53 diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você, eu, era para estarmos mortos. Não estamos, porque houve um substituto. O Cordeiro de Deus, não no Monte Moriá, mas no alto do Monte do Gólgota. Jesus, o nosso Senhor. Existe para nós um substituto. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor abençoe grandemente você que nos acompanha por este canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e vamos juntos refletirmos o que realmente diz as Escrituras e o que realmente as Escrituras revelam para o nosso ensinamento. Que Deus em Cristo abençoe você.